Olá, amigos, muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez aqui por meio do canal do Lar Ismael, vamos estudar a mediunidade à luz do Espiritismo, dando continuidade à lição da aula 10 passada, em que estamos estudando sobre o espírito, perispírito, que vimos na aula passada, e hoje sobre o corpo físico. Essa máquina maravilhosa que Deus nos concedeu. Então vamos dando continuidade aqui, lendo no livro Curso de Educação Mediúnica da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O livro pelo qual temos o roteiro desse estudo sobre a mediunidade. E o corpo físico é parte fundamental no exercício da nossa mediunidade. Aqui diz assim: o corpo físico é o reflexo do corpo espiritual, e este retrata em si mesmo o corpo mental que lhe preside a formação. Está em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, página 24. Como nós já estudamos em vezes passadas, nós sabemos que o nosso corpo físico é a cópia fiel do nosso corpo espiritual, do perispírito. O nosso perispírito é quem modela o nosso corpo físico. E esse perispírito é o corpo espiritual do nosso espírito, ok? Aqui ele completa: o corpo do homem é um organismo aperfeiçoado através de longa evolução. Seus órgãos foram adaptados para executarem tarefas que só competem à espécie humana. Essa evolução não se fez ao acaso, nem só pelas leis biológicas, mas obedecendo a uma orientação do plano maior. Assim, o encarnado possui todas as possibilidades de atuação no seu corpo físico. No corpo físico, atuam desde seus próprios atos reflexos até os processos intelectuais. O espírito está em constante interação com o corpo físico, por meio do perispírito, e recebe através dele as mais variadas impressões pelos órgãos dos sentidos. O nosso corpo físico, meus amigos, é uma conquista do nosso espírito, através da evolução que ele conquista por meio dos milênios e milênios, em que vive desde os reinos inferiores até o reino nominal, onde estamos, a caminho do reino angelical. Então, esse corpo físico ele vai se aperfeiçoando à medida em que o nosso espírito evolui, através das conquistas morais, intelectuais e espirituais que vai realizando. Emmanuel nos traz o seguinte: o corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do infinito. E continua, agora com André Luiz dizendo: é assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação
que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições. Ainda em Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz assim, abre aspas, o corpo espiritual, que modela o corpo físico, e o corpo físico, que representa o corpo espiritual, constituem a obra dos séculos, numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele, situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Nós aprendemos com os nossos irmãos, André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos superiores, que o nosso corpo físico é uma conquista milenar. Os órgãos que nos compõem têm cada um a sua especificidade, cada um tem a sua função própria, são organismos vivos e que desempenham funções especialíssimas em nós. Mas cada um desses órgãos, meus irmãos, vieram sendo desenvolvidos em nosso corpo espiritual e material, ora no plano espiritual, ora no plano físico. Por isso que eles nos dizem que nós nos desenvolvemos nos dois planos, no plano terreno e no plano espiritual, ora aqui, ora lá, e sempre, cada vez que viemos, vamos nos aperfeiçoando como seres humanos em direção à angelitude. É muito interessante observarmos essa evolução divina, a lei do progresso. Como nós poderíamos entender? Cada encarnação que temos na Terra, nós adquirimos aptidões, conhecimento e depois voltamos para o plano espiritual. Quando reencarnamos novamente, nós trazemos conosco as conquistas que tivemos na vida anterior. Então aquele conhecimento, aquela aptidão passa a ser parte de nós. Então o seu conhecimento, a sua aptidão, ela não é física. Embora o seu corpo físico tenha um papel fundamental em todas as conquistas terrenas. Mas essa habilidade, essa aptidão se incorpora ao seu corpo espiritual, ao seu espírito, na verdade. Então, quando você desencarna, você leva consigo as aquisições que você conquistou durante a sua vida aqui. E quando você volta à Terra, você as traz consigo, porque é uma conquista. Seu conhecimento, as suas aptidões morais, mediúnicas, todos os talentos que você vai conquistando, você jamais os perderá. Passa a fazer parte do seu ser. Isso é maravilhoso. Por isso que nós evoluímos.
Então, se numa encarnação, por exemplo, eu não tenho a aptidão de fazer música, por exemplo, e eu aqui me dedico e desenvolvo essa aptidão, a partir daí, desse conhecimento adquirido, jamais eu perderei. Então, nas próximas encarnações, mesmo que eu não venha para ser músico, mas se eu desejar tocar esse instrumento, eu vou conseguir com facilidade, porque já é uma conquista que tive. Assim é em todas as artes, assim é em todas as ciências. Tudo que nós conquistamos vai fazendo parte do nosso espírito. E outro exemplo, essa destreza que nós adquirimos ao praticarmos qualquer tipo de atividade artística, intelectual, física, essa destreza, ela passa a fazer parte do seu conhecimento. Então, por exemplo, você tem a destreza, a dona de casa, de fazer um belo de um bolo. Então, o seu conhecimento que você adquire, né, tanto aqui ou de vidas passadas, quando você for fazer esse bolo, você vai encontrar uma certa facilidade para chegar ao resultado. E isso é em todas as áreas, em todos os setores da vida. Tudo que você conquista, que você estuda e você conquista, que você pratica e conquista, isso passará a fazer parte de você. Então, na próxima encarnação, você é sempre o resultado de todas as experiências adquiridas, todos os conhecimentos conquistados nas vidas passadas, nas vidas anteriores. Como diz um amigo, nas existências anteriores, porque a vida é uma só, né? O espírito, ele é imortal, é eterno. Mas todos esses conhecimentos de existências anteriores são seus, para sempre. Então, a cada encarnação, você vai desenvolvendo essa e aquela aptidão. Vai conquistando esse e aquele conhecimento. E assim nós vamos evoluindo. E o nosso corpo físico, ele também se adapta a esses conhecimentos. Continuando aqui, ele diz assim: o corpo humano é formado através da união de elementos chamados células, que variam de forma e tamanho e são constituídas de 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. Em biologia, entendemos a sua importância para o corpo físico através das seguintes proposições. 1. Toda a vida vegetal e animal são formadas através das células. Elas são a unidade de estruturação de todos os seres unicelulares e pluricelulares. 2. As células são a sede de todas as reações metabólicas de um organismo. 3. As células se originam unicamente de células pré-existentes. É a biogênese, desenvolvimento da vida. Um organismo pluricelular cresce pela duplicação de suas células individuais. Não há geração espontânea. Aqui, meus irmãos, nós vamos estudar essa matéria sobre o organismo humano, porque para quem desenvolve a mediunidade é importante saber as funções do seu organismo. Porque quando ele for ajudar as pessoas, então chega lá um irmão dizendo: estou me sentindo assim, me sentindo assado. O médium, ele precisa ter essa noção, né, do que está acontecendo. Não é o papel de um médico, jamais, né, do enfermeiro, não é isso. Mas ele precisa ter noção do que ocorre com o organismo humano, porque acontece esse mal-estar, aquela dor, aquele desconforto, para que ele saiba, né, como agir na hora de uma orientação,
né? Então existe o tratamento espiritual, mas dependendo dos sintomas daquela pessoa que precisa de tratamento, ele precisa orientá-la a procurar um médico também, certo? Ele precisa fazer o outro tratamento específico e ajudar na parte espiritual, né? Aplicando passes, a energia vital para fortalecer a pessoa e além, claro, que a espiritualidade vai tratar da parte espiritual, se há alguma influência espiritual ou não. Mas o médium, ele precisa ter essas noções básicas sobre o corpo físico, sim. Por isso que nós estudamos hoje o corpo físico, ok? A célula contém os genes, material que abriga um código que assegura a continuidade da espécie de uma geração celular à geração seguinte. Isso está no estudo de biologia de Baker e Allen. As células recebem alimento nutritivo do meio exterior, incorpora-os à sua substância e elimina todas as substâncias inúteis e tóxicas. Estas funções de assimilação e eliminação é que constituem o metabolismo celular. Diz André Luiz que as células, abre aspas, articulam-se de múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem. A maneira de peças eletromagnéticas inteligentes em máquinas eletromagnéticas superinteligentes, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Como tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, André Luiz também. Aqui, meus irmãos, ele explica, né, que essas células que nos compõem, elas obedecem a uma orientação superior, uma ideia orientadora, que vem do nosso espírito. Então, por exemplo, um pedreiro, ele vai construir uma casa. Essa casa, ela é formada de tijolos. A sua mente é que vai orientar a formação dessas fileiras de tijolos, os contornos que deverão formar para que a casa tenha aquele aspecto, aquela forma que o pedreiro quer que ela tenha, né? Então, os tijolos obedecem às ideias que lhes são impressas pelo pedreiro. Então, vai aqui, vira ali, faz um contorno lá, enfim. Ele vai formar aquilo que ele idealizou, né? De acordo com a planta da casa. Assim, é em tudo na vida. As células que nos compõem também obedecem a essa orientação mental. Elas se reúnem para formar os tecidos, agrupamentos de células semelhantes, os tecidos, que compõem os órgãos. Temos os seguintes tecidos: o epitelial, que serve para revestir as superfícies externas do corpo, que é a nossa pele, e internas, mucosas, ou para produzir secreções. Temos o tecido conjuntivo, que serve para preencher os espaços entre os órgãos, podendo apresentar-se sob diferentes condições, como cartilaginosos, ósseo e adiposo. O tecido sanguíneo, o hematopoético, formado pelos glóbulos vermelhos ou hemácias, que transportam o oxigênio às células do corpo todo, e pelos glóbulos brancos ou leucócitos, que são os elementos de defesa do organismo contra as infecções, e pelas plaquetas, que têm o papel de coagulação do sangue. O tecido muscular, formado pelos músculos, que são de 3 tipos: estriado,
responsável pelos movimentos voluntários. Liso, forma as partes do estômago, intestino, bexiga, etc., que funciona independentemente da vontade, são automáticos, né? E o miocárdio forma o coração. O tecido nervoso é altamente diferenciado, com funções complexas e extremamente delicadas. O seu elemento básico é o neurônio, a célula nervosa. Cada órgão é formado por um ou mais tecidos que realizam funções definidas no corpo humano. Um conjunto de órgãos que executa um mesmo tipo de trabalho constitui um sistema ou aparelho, que é responsável por determinadas funções do organismo. Temos os seguintes sistemas. 1. Sistema digestivo, que transforma o alimento ingerido em nutrientes e substâncias básicas à vida que serão absorvidas pela digestão. Proporciona também a eliminação de resíduos resultantes desse processo através da excreção. 2. O sistema circulatório, que tem por objetivo levar oxigênio, alimentos e hormônios a todas as células e delas trazer resíduos, ou seja, gás carbônico, ureia e outros produtos de excreção. 3. Sistema respiratório, que é um processo de trocas gasosas entre o indivíduo e o meio ambiente, que tem como objetivo a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. 4. Sistema urinário ou urogenital, que constitui-se de sistema urinário e sistema genital ou reprodutor. O primeiro trata da excreção de substâncias tóxicas através da urina. O segundo é o responsável pela reprodução humana e diferencia-se no corpo masculino e feminino. 5. Sistema tegumentar e esquelético muscular. O sistema tegumentar trabalha com o recobrimento, proteção e trocas de substâncias do organismo com o meio externo. 6. Sistema endócrino, que colabora na regulação do trabalho de todos os órgãos, juntamente com o sistema nervoso, controlando o metabolismo geral do organismo. 7. Sistema nervoso, que é um conjunto de estruturas muito complexas que controlam e dirigem todas as funções do corpo orgânico. Anatomicamente, divide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Uma parte do sistema nervoso controla as funções de relação, que são as atividades conscientes. Chama-se cérebro espinhal. Enquanto a outra parte controla as funções de vida vegetativa ou funcionamento interno dos órgãos, denominando-se sistema nervoso autônomo ou vago simpático. Então, esses são os órgãos e sistemas que compõem a nossa organização física. Como dissemos antes, é importante que nós nos aprofundemos no conhecimento anatômico nosso, para que quando lidemos com as pessoas que chegam ao centro espírita, necessitadas de atendimento, de aconselhamento e orientação, nós tenhamos maior segurança para lhes trazer as orientações, a assistência que necessitam. Os espíritos, como nós dissemos em aulas passadas, quando eles te influem por meio da intuição, né, sua mediunidade de intuição, ou mesmo de psicofônica, eles sempre vão passar as suas mensagens, as suas orientações, de acordo com o conhecimento que o médium tem. Então, se eles forem dar uma orientação a nível de saúde,
eles terão que encontrar no médium as noções básicas sobre o funcionamento do corpo físico. Então, por isso que é importante a gente estudar, nós nos aprofundarmos nesses estudos, para que ofereçamos à espiritualidade esse material básico que estará no nosso campo mnemônico, né, que estará no nosso banco de memórias. Então, é importante o médium ser esclarecido, ele estudar, não só essa matéria, mas tudo sobre a mediunidade, ok? Tudo sobre a natureza, sobre o nosso corpo humano, como se dá a nossa evolução. Então, saibamos agradecer, meus irmãos, saibamos valorizar esse corpo físico que o nosso Pai nos concedeu para o progresso do nosso espírito. Como dizem os espíritos, é o templo sagrado. E nós, um dia, quando voltarmos à espiritualidade, deveremos prestar contas da utilização que demos, que tivemos com o nosso corpo físico. Cuidar da saúde, fazer exercícios físicos, se alimentar adequadamente, é algo inteligente por parte do nosso espírito, né? Quanto mais saudável, quanto mais força você tiver, melhor você vai cumprir a sua missão aqui na Terra. E todos nós, sem exceção, trouxemos tarefas a desempenhar aqui junto aos nossos irmãos de humanidade. Viemos para servir, para amar, mas para isso precisamos estar bem, precisamos saber nos cuidar, né? Então, certas disciplinas são importantíssimas para assegurar a harmonia do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, do nosso espírito. Então, melhores preparados, poderemos servir melhor também, né? Então, eu quero agradecer a vocês pela companhia, pelas palavras carinhosas que nos endereçam. E na próxima aula daremos continuidade novamente, falando sobre o vaso, que é esse templo, que é o nosso corpo físico, né? Agora, pelo ângulo espiritual, né? A importância do nosso corpo físico para a nossa evolução espiritual. Então, fique conosco no canal do Lar Ismael. Está chegando aí mais um quadro interessantíssimo, uma surpresa agradabilíssima, e que Deus abençoe a sua família, te ilumine, te dê muita força, coragem, muito amor nesse coração, para que a sua família também seja abençoada. Fiquem com Deus, até a próxima, meus irmãos.